Cuidado com as segundas intenções. É sobre isso que vamos meditar. Infelizmente, a princípio, não conseguimos saber se algumas pessoas que se aproximam de nós têm boas intenções ou segundas intenções. Quem se aproxima com segundas intenções quer apenas se aproveitar. E olha, aproveitadores é o que não falta. Isso aconteceu várias vezes com Jesus. Primeiramente, nós vamos ver assim como agem as pessoas com segundas intenções. Mateus capítulo 22, versículo 15 diz: Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Quem tem segundas intenções, eles não agem por acaso, mas eles têm um plano em mente. O que nós vimos aqui é que os fariseus, querendo então enredar Jesus ou complicar Jesus com suas próprias palavras, eles começaram a planejar isso. Bom, quem tem segundas intenções sempre se aproximam com elogios. Precisamos tomar cuidado. Mateus capítulo 22, versículo 16. Enviaram-lhe seus discípulos juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Olha só que coisa meiga, esses homens, eles se aproximam, esses discípulos dos fariseus aqui, com um plano em mente, se aproximam e começam a elogiar Jesus. Sabemos que é íntegro e que ensinas o caminho de Deus, sabe? E que não se deixa influenciar por ninguém, porque não se prende às aparências dos homens. Puxa, que palavras, sabe? Essa é uma coisa que nós precisamos prestar atenção. Aqueles que vêm com segundas intenções, muitas vezes vêm também com elogios, e quem não gosta de ser elogiado? Suas perguntas parecem inocentes. Mateus 22, 17. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Sabe, uma pergunta inocente, sabe? Olha, o Império Romano, sabe, tem castigado o povo e tem cobrado altos impostos. E nós estamos querendo saber do Senhor se é certo nós pagarmos esses impostos para essas autoridades cruéis. Era mais ou menos isso que eles estavam perguntando. Suas perguntas sempre parecem inocentes, mas se lembrem que quem vem com segundas intenções, eles têm um plano em mente. Eles têm um plano. Agora, a reação de Jesus não foi muito cordial, não. Vamos ver isso. Mateus capítulo 22, versículo 18. Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Jesus era maravilhoso, mas ele não suportava algumas coisas, meus irmãos. Principalmente a hipocrisia de alguém que vem com segundas intenções. Agora, note uma coisa interessante.
percebendo a intenção deles. É isso que muitas vezes acontece conosco, ao contrário, não percebemos a má intenção das pessoas e agimos de coração. Misericórdia! Agora, diante da má intenção daqueles homens, a ação de Jesus foi uma ação de muita sabedoria. Mateus capítulo 22, dos versículos 19 a 21. Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles, e ele lhes disse: então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A resposta de Jesus foi de uma sabedoria tremenda, mas ele era o mais sábio, é o mais sábio, sempre será o mais sábio. Mas vejamos também o que fazem as pessoas que têm segundas intenções, tendo sucesso na sua empreitada ou não. Vamos ver o que eles fazem. Mateus capítulo 22, versículo 22. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se. Meus irmãos amados, quem tem segundas intenções não quer ficar próximo de nós. Não há intenção dele de ficarmos próximos, mas apenas a intenção de se aproveitar. Depois nos deixam. Eles deixaram Jesus, apesar de admirados. Muitos seguiam Jesus e queriam estar com Jesus, mas não esses homens que tinham segundas intenções. Então, deixando-o, retiraram-se. Por quê? Nós não queremos a companhia de Jesus. Então, quem tem segundas intenções, eles vão se retirar. Se eles tiveram sucesso ou não, eles vão se retirar. E se porventura eles tiverem sucesso na sua empreitada, o que vai acontecer é que nós vamos ficar com aquela cara de ué. Caímos na lábia daquelas pessoas. Jesus veio a esse mundo para salvar o homem da condenação do pecado, e ele não modificou a sua obra. Ele foi até o fim, até o ponto de na cruz estar próximo de sua morte e dizer: está consumado. Então ele veio para poder fazer a obra de salvação para o homem pecador, mas ele não veio para ser usado por homens com segundas intenções. Isso não, em momento algum. Devemos ser como Jesus, agir com amor sempre agirmos com amor, porém sem cair na lábia de pessoas com segundas intenções. Olha que o próprio Senhor Jesus recomendou aos seus discípulos em Mateus capítulo 10, versículo 16, a parte B do versículo. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Não devemos agir com segunda intenção com ninguém, misericórdia, mas precisamos ser prudentes como as serpentes. Nós não temos que agir como uma serpente, mas sermos prudentes. Nem tudo que brilha é ouro. Há muitas pessoas que vão se aproximar de nós com segundas intenções. Uma certa vez, uma pessoa chegou até mim e falou: pastor, o que vocês dão para uma pessoa que aceitam Jesus como Senhor e Salvador no culto? Eu disse para ele: nós damos uma Bíblia e damos uma literatura para ele. E ele disse para mim: olha, pastor, esse é um momento muito importante na vida de alguém.
quando ele recebe Jesus. Por isso, este momento precisa ser marcado de uma forma também muito especial. É que eu estou agora trabalhando com lembranças, então eu tenho muitas lembranças aqui que eu posso estar mostrando para o pastor, para que o pastor possa presentear essas vidas. Agora, meu irmão e minha irmã, você acha que eu acreditei que essa pessoa estava pensando no bem daquela pessoa que recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Ele queria apenas vender um produto dele. É isso que ele queria. Sabe, nós não podemos cair na lábia das pessoas que têm segundas intenções. Misericórdia. Por isso precisamos ser prudentes como as serpentes e sempre sermos simples como as pombas. Jesus era assim. Amém? Oremos. Maravilhoso Pai, em nome de Jesus Cristo, nos ajude a sermos prudentes como as serpentes, mas sempre sermos simples como as pombas. Não queremos agir com segunda intenção com ninguém. Misericórdia, Pai. Não queremos aproveitar da boa vontade de ninguém. Misericórdia. Mas nos ajude para que possamos perceber como Jesus percebeu a má intenção daqueles homens. Que possamos perceber as más intenções e possamos, Senhor Deus, nos livrar, Senhor Deus amado, destas más intenções. Pedimos a sua bênção, a sua direção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Algumas pessoas acham que Deus é amor, e é uma verdade, Ele o é, e nós devemos agir plenamente com amor. Sim, vamos agir com amor, mas não vamos ser bobinho de ninguém. O cristão não tem que ser bobinho de ninguém. Amém? Que Deus abençoe você grandemente, abençoe a sua casa, a sua vida, o seu coração, o seu trabalho, as suas finanças, em nome do Senhor Jesus Cristo. Da minha parte, um grande abraço a você. Amém?